Oi, pessoal. Olha, nós vivemos em um tsunami de informação que não nos liberta, mas nos afoga em uma frenética luta contra os algoritmos. Precisamos de likes, muitos likes, muito engajamento, muito compartilhamento, não é? Bom, e a verdade factual? Ora, essa se tornou a condição mais frágil de nossa sociedade. E temos um nome para esse novo sistema. Ele chama-se infocracia. E aí eu trago um outro conceito, que é o termo resistência, que carrega consigo a necessidade de reinventar a própria existência em um ambiente, onde o regime da informação ou infocracia ele busca o controle através da saturação e da sedução, e não mais pela proibição como era nos movimentos autoritários, né, do começo do século XX. A infocracia, ela representa uma forma de domínio característica do capitalismo de informação dos dias de hoje, onde a vigilância e a punição dão lugar à otimização constante do comportamento, ou seja, você fica o tempo todo compartilhando, por exemplo, suas próprias informações, compartilhando mensagens de outros que muitas vezes não são verdade e assim por diante. A análise inicial ela sugere que a resistência é um ato de soberania intelectual. O cidadão da era digital ele não é mais um sujeito passivo de censura, mas um produtor ativo de dados, como comentei. Ele mesmo alimenta sua própria sujeição, o que é uma coisa muito louca. Portanto, reinventar a verdade exige, antes de tudo, compreender que a informação não é sinônimo de conhecimento absoluto. E que a transparência exigida pelo regime informacional é, muitas vezes, uma forma de controle que elimina a profundidade da reflexão. A verdade factual, como será explorado, é o solo comum que permite a existência da política. Sem esse solo, a resistência torna-se impossível, restando apenas a fragmentação e o conflito. Agora eu trago para vocês aqui uma reflexão sobre a teoria de Hannah Arendt, uma pensadora muito influente do século XX, na qual ela postula que a verdade factual ela é intrinsecamente vulnerável porque ela depende da memória, do testemunho e da preservação deliberada contra o desmentido e a simples repetição da mentira. Diferente das verdades racionais, como as matemáticas ou as lógicas, que possuem uma força autoevidente, os fatos não possuem uma razão necessária para serem como são. Eles poderiam ter sido diferentes, o que os torna alvos fáceis para a manipulação política. Há muitos estudos de neurociência que mostram que, muitas vezes, fatos que acontecem, a gente normalmente pega pedaços de memória, né? Lógico que os fatos mais próximos são lembrados um pouco melhor, mas normalmente são pedaços da memória. E o que acontece? Muitas vezes a sua própria imaginação ela complementa esses pedaços. Por exemplo, seu primeiro dia de aula, você vai lá no primeiro dia de aula, 7 aninhos, vai lá, você se lembra do nome da professora, vagamente da memória da imagem dela, etc. Você pode lembrar da imagem do amigozinho e tal. Mas o que aconteceu naquele dia, muitas vezes, é a sua própria imaginação que cria. Por quê? Porque você tem contato com filmes que mostram o primeiro dia de aula, você teve contato com várias outras séries, segunda série, terceira série, quarta série, onde você teve inícios de aula. Enfim, você teve contatos com outras experiências próximas que muitas vezes fazem com que o seu próprio cérebro misture os acontecimentos. E por isso, por exemplo, o retrato falado é algo que tem que ser usado com muita parcimônia como prova. Não sei se vocês entenderam isso. Então,
essa facilidade que as pessoas têm de manipular a verdade factual, ela advém da própria fragilidade ou da limitação que nós temos. Assim, o diagnóstico arendtiano é alarmantemente atual para a era digital. A mentira moderna não busca apenas ocultar um fato específico, mas destruir o sentido de realidade do próprio indivíduo. Quando a mentira deixa de ser um desvio para se tornar a arquitetura do poder, como a gente vem falando durante essa série, o tecido democrático desfia-se fio a fio. As instituições perdem seu brilho e os diálogos transformam-se em monólogos raivosos, porque não existe mais um mundo compartilhado onde os cidadãos possam se encontrar. Arendt alerta que a experiência de uma realidade vacilante é comum sobre regimes totalitários, onde a distinção entre fato e ficção é deliberadamente borrada para tornar a população cínica e mais fácil de controlar. A fragilidade da verdade factual é exacerbada pela simples repetição da mentira. O mecanismo que a tecnologia digital potencializa em escala industrial. Essa repetição constante da mentira. Quanto mais você repete, mais próximo ela se torna uma verdade, que a gente chama de pós-verdade. Se no século XX a mentira política era frequentemente um segredo de Estado, destinado a enganar o inimigo externo, né? Hoje ela é uma ferramenta de gestão da realidade interna, voltada para a criação de mundos paralelos onde a discordância é impossível. Assim, a polarização contemporânea é descrita como uma febre que sitia a sociedade, transformando adversários políticos em inimigos existenciais a serem erradicados. Essa dinâmica não é um acidente, mas um projeto que encontra raízes históricas nos regimes autoritários do século XX. O fascismo italiano, o nazismo alemão, o integralismo brasileiro, como eu já pude falar para vocês no capítulo 1, serviram como laboratórios para a fórmula de criar um inimigo coletivo, oferecer um salvador messiânico e substituir a complexidade do real por narrativas simplistas e maniqueístas. A desinformação moderna atua como um vírus que se dissemina através de algoritmos que compreendem nossos medos e preconceitos melhor do que nós mesmos. A polarização é, portanto, o resultado de uma arquitetura do poder, que utiliza a mentira para consolidar blocos identitários completamente intransigentes. O objetivo final é a destruição do diálogo, pois o outro deixa de ser um interlocutor legítimo para se tornar uma ameaça à sobrevivência da própria tribo. Eu falei da infocracia, que é um sistema relacionado diretamente, né, à estrutura, né, das redes sociais. Agora eu vou falar de um pilar central que vai nos ajudar a entender essa crise da verdade, que é a análise do capitalismo de vigilância, que foi um conceito desenvolvido por Shoshona Zuboff. Nós temos aí a estrutura. Agora nós vamos falar da parte econômica. Então, o modelo de negócio das grandes empresas de tecnologia não se baseia apenas na melhoria de serviços, mas na extração da experiência humana como matéria-prima gratuita para a tradução em dados comportamentais. Esses dados formam um excedente comportamental, é o termo que ela usou, que é alimentado em processos de inteligência de máquina, de IA, para fabricar produtos de previsão. Ou seja, toda vez que você abre o celular, né, aí vai aparecer lá uma propaganda, mas você fala, de onde vem essa propaganda? Eu realmente estava precisando disso. Muitas vezes você está falando, você abre o celular, cadê? Olha aqui, mas não é possível, eu acabei de falar sobre isso aqui. Na realidade, esses algoritmos, eles servem para isso. Eles servem para prever produtos de previsão. E essas informações são vendidas a preço caríssimo. Por quê? Porque toda empresa quer saber qual é o público que deseja comprar aquele produto. A análise demonstra que estamos inseridos em mercados de futuros comportamentais. Esse sistema não é apenas antidemocrático, ele é fundamentalmente antinatural.
pois trata a subjetividade humana como um recurso explorável. Parece óbvio. O capitalismo de vigilância, ele cria um ciclo onde a desinformação é lucrativa. Conteúdos que geram indignação e medo produzem mais engajamento e, consequentemente, mais dados para extração. Ora, o algoritmo, ele não pensa como humano, ele só vai identificar qual informação, ou seja, qual mensagem está produzindo mais compartilhamentos, está mantendo as pessoas mais tempo na tela. Portanto, o algoritmo serve para isso. Isso não é do bem nem do mal, ele serve para identificar. A Big Other, uma infraestrutura digital onipresente, ela opera como uma autoridade invisível que estabelece novas regras de convivência sem debate público ou consentimento real. Sob esse regime, o consentimento do usuário é uma ficção jurídica, e os termos de serviço funcionam como ferramentas de despossessão, ou seja, só para inglês ver. A resistência exige o enfrentamento desta lógica de acumulação que subordina a verdade e a autonomia humana ao lucro algoritmo. O funcionamento técnico dessas plataformas digitais ele é otimizado para capturar a atenção através das emoções mais primitivas do cérebro humano. Portanto, um ciclo de retroalimentação perverso é estabelecido. Então, prestem atenção. O usuário compartilha conteúdo que demoniza o adversário político movido por um viés tribal. Então, você ataca o sujeito. Sempre com o seu viés tribal. Ou seja, você tem que ser leal à sua tribo. Aí, o algoritmo registra essa ação como um engajamento de sucesso. O sistema, então, alimenta o usuário e perfis semelhantes com mais conteúdo polarizador. E, por fim, a identidade de grupo se reforça, a desconfiança no outro aumenta e o ciclo recomeça, gerando, logicamente, lucro para a plataforma. A evidência científica demonstra que notícias falsas se espalham 70% mais rápido que as verdadeiras porque ativam exatamente esse cérebro primitivo, utilizando medo, nojo, raiva e surpresa como gatilhos de engajamento. O capitalismo de vigilância transforma o viés cognitivo em uma commodity. Olha que louco, presta atenção. O resultado é a criação de bolhas de filtro e câmeras de ressonância. Câmeras de eco, onde a dissidência é eliminada e a percepção da realidade é deformada. Enquanto a verdade exige reflexão, e uma pausa, uma análise, a mentira pede apenas um clique imediato. Este modelo privilegia a rapidez, logicamente em detrimento da veracidade, criando um ambiente onde a honestidade intelectual ela é punida com uma invisibilidade. Ou seja, não importa. Enquanto o ódio e a teoria da conspiração são premiados com a viralização. E para aprofundar a compreensão desse ecossistema onde a mentira floresce, é necessário analisar, portanto, conjuntamente, os conceitos de infocracia de Byung-Chul Han, e da pós-verdade de Lee McTire. A infocracia representa um regime de poder que não utiliza mais a repressão visível, mas seduz o indivíduo, com doses constantes de validação e indignação. Portanto, como eu já pude dizer mais vezes, é o poder exercido através do fluxo de informação, onde as pessoas se sentem livres enquanto são psicopoliticamente controlados por algoritmos e dados psicométricos. A pós-verdade é o resultado cultural e epistêmico desse regime. Ela não significa que a verdade não existe. Isso é importante. Não significa que a verdade não existe. Mas sim que os fatos objetivos têm menos influência na formação da opinião pública do que os apelos às emoções e crenças pessoais. McIntyre define a pós-verdade como a subordinação política da verdade. O objetivo não é necessariamente fazer as pessoas acreditarem em uma mentira específica, mas torná-las tão cínicas e incertas que elas desistam de procurar a verdade. Vou repetir. O objetivo da pós-verdade não é necessariamente fazer as pessoas acreditarem em uma mentira específica,
mas torná-las tão cínicas e incertas que elas desistam de procurar a verdade, tornando-se assim mais fáceis de dominar por líderes autoritários. Inclusive no capítulo 6 eu falo sobre isso também. A infocracia e a pós-verdade são fenômenos simbióticos. O mecanismo de poder digital gera a condição cultural da pós-verdade. E esta, por sua vez, legitima e fortalece o regime informacional. Nesse cenário, o smartphone torna-se um dispositivo de gravação psicométrica. Vocês conseguem entender o que é isso? Significa que o algoritmo ele junta um monte de informações e utiliza isso como uma forma de identificar comportamentos, tendências, vontades, por isso que chama psicométrico. E aí ele usa essas informações para vender. E a pior, a gente alimenta isso voluntariamente. E aí a gente chega assim, por uma pergunta importante: por que somos tão susceptíveis a essa desinformação, afinal de contas? Aí a gente relembra o capítulo 3, onde a gente fala que a resposta, em parte, está na nossa herança evolutiva. Nosso cérebro é preguiçoso, emocional, tribal, etc. O fenômeno é conhecido como efeito da ilusão de verdade. Demonstra que a repetição de uma informação aumenta a sua fluência perceptiva, que nos leva a acreditar nela simplesmente porque nos é familiar. A ameaça à nossa tribo, ela ativa áreas emocionais do cérebro e desativa os centros racionais de julgamento. O compartilhamento de desinformação não deve ser visto apenas como um erro cognitivo, mas como um ritual de pertencimento. Para o indivíduo imerso na lógica tribal, questionar uma mentira aceita pelo seu grupo é um ato de traição passivo de exclusão social. Esta deformação tribal da realidade torna impossível separar o certo do errado, pois tudo é perdoado se for feito em prol do bem do grupo. A resistência exige o reconhecimento dessas vulnerabilidades. A verdade exige o esforço consciente de contrariar nossos instintos tribais e a preguiça cerebral, obviamente, escolhendo a dúvida sistemática e a verificação diligente como virtudes cívicas essenciais. E agora eu vou trazer novamente um conceito sobre a erosão da esfera pública. Habermas nos trouxe um ideal da esfera pública como espaço de deliberação racional baseado em fatos comuns, o que foi severamente danificado pela era digital. O que Habermas descreveu como uma mudança estrutural da esfera pública aponta agora para a criação de mundos isolados e concorrentes, onde a distinção entre informação e fake news torna-se impossível para os participantes. As plataformas digitais elas promoveram bolhas de filtro, bolhas de eco, que eliminam a dissonância cognitiva e reforçam crenças prévias, transformando, portanto, o debate democrático em um campo de batalha maniqueísta. Neste ambiente, o líder político não é mais um representante, mas um salvador da pátria. A esfera pública fragmentada impossibilita a formação de uma opinião pública capaz de legitimar o poder estatal através do argumento. Habermas defende que a regulação judicial das plataformas é indispensável, tratando-as como meios de comunicação sujeitos a padrões de auditoria e responsabilidade editorial. A erosão da esfera pública não é apenas uma questão técnica, mas uma crise de autoridade fundamental. Quando o solo comum da verdade factual ela desaparece, a política deixa de ser uma atividade humana compartilhada para se tornar o quê? Um exercício de força e de manipulação psicológica. A reconstrução desse espaço exige o enfrentamento do poder dos proprietários das grandes mídias digitais e a defesa de uma infraestrutura que priorize o interesse público sobre o engajamento viral. Então, o interesse público, logicamente, para mim e para muita gente, é muito mais importante do que o engajamento nas redes. E aí, nesse ponto, é muito importante a gente trazer a teoria do pluralismo agonístico de Chantal Mouffe,
que oferece uma distinção crucial para entender o perigo da desinformação. Uma democracia saudável não busca eliminar o conflito, mas transformá-lo em agonismo. Ou seja, uma luta entre adversários que, apesar de discordarem profundamente, reconhecem a legitimidade um do outro. O agonismo pressupõe um consenso conflituoso sobre os princípios democráticos fundamentais. No entanto, a lógica do capitalismo vigilância e a estratégia política da extrema-direita atual empurram a sociedade para o antagonismo, uma relação de amigo-inimigo, onde o outro é visto como uma ameaça existencial a ser erradicada. O antagonismo elimina a possibilidade de debate, substituindo pela retórica do ódio e pela desumanização do oponente. Esta passagem do agonismo para o antagonismo é a manifestação prática de um regime infocrático que lucra com a indignação e a guerra cultural. As plataformas digitais são o habitat natural do antagonismo. Elas são desenhadas para a indignação viral, não para o debate respeitoso. A transformação do adversário em inimigo é o que permite a normalização da violência e a erosão das instituições democráticas, pois o inimigo não merece direitos, apenas a destruição. Eu trago para vocês agora a questão do 8 de janeiro. Já falei várias vezes, mas é interessante para fazer um complemento, porque este é o último capítulo dessa série. A combinação da erosão da confiança e da transformação de adversários em inimigos é a violência física. E isso culmina nesse evento, né, histórico do 8 de janeiro em Brasília, que não pode ser visto como um desvio acidental, não pode. Mas a consequência lógica e óbvia de uma cultura política que abandonou a verdade factual. Milhares de cidadãos imersos em um nevoeiro de desinformação passaram a enxergar o outro como um inimigo que havia roubado a nação, justificando, portanto, a força para restaurar a ordem. Este evento ele exemplifica bem o que acontece quando a mentira se torna mais real do que a realidade. A recusa em pensar criticamente e a aceitação passiva de narrativas tribais levam àquilo a que Hannah Arendt chamou de banalidade do mal. O que seria isso? A prática de atrocidades por pessoas comuns que abdicaram de sua consciência em favor do grupo. A normalização da violência, ela começa com o ódio simbólico contra minorias, além dos opositores, obviamente, e termina na destruição física dos símbolos democráticos. A análise reforça que a essência do mal político contemporâneo não é apenas a maldade individual. Portanto, vamos repetir, a essência do mal político contemporâneo não é apenas a maldade individual, mas a infraestrutura tecnológica que permite a imersão total em realidades paralelas. Pelo menos vocês gravaram bem isso? O 8 de janeiro foi o momento em que a infocracia e o capitalismo de vigilância mostraram sua face mais violenta, provando que a desinformação mata democracias e ameaça a convivência pacífica. Apesar do cenário sombrio, o que eu quero trazer para vocês nesse capítulo final, na realidade, é um exercício de resistência. Mas que esses microatos já estão acontecendo, estão tentando reconstruir o tecido democrático fio a fio. A resistência não depende de heróis épicos. Vamos lembrar, não depende de heróis épicos, mas da ação cotidiana de cidadãos comuns que decidem cuidar do mundo comum. O professor que ensina a duvidar, o líder religioso que recusa a demonização do outro e o cidadão que verifica uma informação antes de compartilhá-la. Esses sim são os verdadeiros agentes da resistência. Estes microatos são fundamentais para combater a preguiça intelectual imposta pelos algoritmos. Eles representam a prática de uma ética de responsabilidade compartilhada, onde cada clique é uma escolha política. Projetos como Fato Boato, do TSE, e guias de alfabetização midiática são ferramentas essenciais. Mas o motor da mudança é a disposição individual para o diálogo e a verdade factual. A resistência é uma tarefa de formiga, bem lenta, constante, e precisa ser coletiva, né? Reunir as pessoas. Ela começa quando decidimos não alimentar o veneno da mentira
e quando escolhemos a ponte em vez do muro. Poético, mas interessante. É a recuperação da agência humana, frente, logicamente, ao automatismo da inteligência artificial e do lucro corporativo. A resposta a essa crise da verdade exige uma abordagem em múltiplos níveis. No nível individual, por exemplo, é imperativo a educação para a verdade e a responsabilidade ética no compartilhamento de informações. No nível institucional, é necessária a coragem para regular os algoritmos, priorizando a factualidade sobre o engajamento viral, como propõe a regulação, por exemplo, da União Europeia. Devemos fortalecer os guardiões da verdade como a imprensa independente e os órgãos de controle, além de defender a laicidade do Estado contra o uso da fé como arma política. A gente vê todos os dias ataque contra o STF, STE, TCU, Banco Central, o presidente, a Câmara, o Senado, etc. Isso é um problema. Não quer dizer que eles não mereçam críticas, lógico que mereçam. Mas crítica é uma crítica, ataque é ataque. São coisas muito diferentes. E a gente vê campanhas de difamação, que é pior, que são alimentadas, sim, por pessoas e grupos que se interessam, obviamente, em difamar o inimigo. Mas isso precisa de alguma forma ser regulado, até porque quando o ataque ele é sem provas, quando o ataque é baseado em mentiras, ele precisa de algum tipo de regulação, coisa que definitivamente as redes não estão tão interessadas. No nível coletivo, o desafio é a reconstrução do sentido comum através de narrativas baseadas na diversidade, os direitos humanos, na memória crítica, não é isso mesmo? Isso implica transformar redes sociais em ágoras digitais, ou seja, espaços digitais, e promover uma ecologia de saberes, onde vozes discordantes possam coexistir sem aniquilar. A análise sugere que a informação deve ser tratada como um bem comum, e não apenas como uma commodity. Isso inclui a necessidade de tratados internacionais para regular armas autônomas controladas por IA e garantir que as tecnologias emergentes sirvam à humanidade e não ao controle psicopolítico. Reinventar a verdade exige compreender que ela não é um objeto estático a ser possuído, mas uma construção contínua tecida no diálogo e na empatia. Se o século XX foi o tempo das grandes mentiras institucionais totalitárias, o século XXI é o das mentiras privadas e virais. No entanto, esse também pode ser o tempo da verdade reconstruída, com a coragem cívica. A verdade factual, embora frágil, ela é resiliente. Como afirmou Arendt, ela é o solo sobre o qual pisamos e o céu que nos cobre. A resistência passa pelo empoderamento cotidiano para defender essa base factual contra o ataque do poder. A verdade não deve ser imposta, mas descoberta e sustentada coletivamente através do pluralismo agonístico. A análise conclui que a reinvenção da verdade é a grande tarefa política da nossa era. Ela exige que abandonemos a passividade do clique e assumamos a responsabilidade pela qualidade do mundo comum que deixaremos para as próximas gerações. E assim, a defesa da democracia ela depende literalmente do seu próximo clique. O trabalho começa na esfera íntima, quando recebemos uma mensagem provocativa no WhatsApp e decidimos não alimentar o ciclo de ódio. A escolha por verificar antes de compartilhar é um ato de resistência contra o sistema que lucra, obviamente, com nossa impulsividade. A defesa da verdade é um trabalho cotidiano. Ela exige que vejamos a dúvida não como uma fraqueza, mas como uma virtude que protege a democracia. Ao escolhermos a ponte em vez da arma e o diálogo em vez do confronto tribal, estamos praticando a resistência em sua forma mais pura. O futuro da democracia não está escrito em algoritmos, mas nas decisões éticas que tomamos a cada interação digital. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas apresentações. Finalizamos aqui a série. Se gostarem, por favor, inscrevam-se no canal, deixe lá seu like, aperte lá o sininho, né? Como todo mundo fala.
E eu agradeço a todos pela paciência que vocês tiveram até o final dessa série. Um grande abraço e vejo vocês em breve.